Bom dia, galerinha do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a globalização e mais à frente do vídeo a gente vai fazer também a correção da atividade da semana 3 do PET 4, ok? Então vamos estar dando início aí. Globalização. A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes áreas do planeta. Mas o que é globalização exatamente? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história que se pautaram em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre as diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente do que a dos dias atuais, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer, então, que o mundo encontra-se cada vez mais globalizado. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico informacional tornou o planeta metaforicamente menor. A origem da globalização. Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, também chamada da Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Portanto, a título de síntese, podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos, aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida
ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. Aspectos positivos e negativos da globalização. Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: a cultura, o espaço geográfico, a educação, a política, os direitos humanos, a saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se, em maior parte, concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando, assim, as suas matrizes tradicionais. Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, a depender do contexto social e econômico, para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores. É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada em sua análise. Não é objetivo, portanto, deste texto entrar no mérito da discussão em dizer se esse processo é benéfico ou prejudicial para a sociedade e para o planeta. Efeitos da globalização. Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Elas formam-se por pontos fixos, sendo algumas mais preponderantes que outras, e pelos fluxos desenvolvidos entre esses diferentes pontos. Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou, simplesmente, expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma global interação econômica,
ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos. Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e na consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer, assim, que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. Ok, turma? Agora vamos iniciar aqui a correção das atividades da semana 3 do PET 4, com o tema globalização. Inicialmente o PET ele vai trazer essa conceituação aqui do termo globalização. Globalização, expansão do capital internacional, processo de intensificação da integração econômica e política, forte interligação cultural, social e econômica. Ok? Avançando mais um pouco, o PET ele vai trazer aqui esses materiais complementares, aqui essas fontes complementares, né? Primeiro o texto Globalização, do site Brasil Escola, e o vídeo Globalização, também do Brasil Escola, do YouTube, ok? Esses dois links aí estão disponíveis no formulário, basta descer o texto, está em forma de link, e o vídeo está disponibilizado, só dá play e assistir, ok? Façam acesso a essas fontes aí para aprofundar mais seu conhecimento no tema. Depois o PET ele vai trazer as atividades aqui e inicialmente ele vai trazer esse texto, conceito de globalização. Entende-se por globalização o processo de interligação econômica, cultural e social que envolve pessoas e nações. Apesar de já acontecer anteriormente, ficou mais conhecido a partir da década de 1970. Entre as principais características da globalização estão a produção mundializada, o aumento do fluxo financeiro internacional, a criação de blocos regionais e a intensa circulação de informações. Os seres humanos têm interagido por longas distâncias por milhares de anos. Nos séculos XV e XVI, os europeus fizeram descobertas importantes com as grandes navegações e começaram a estabelecer relações comerciais, sociais e culturais com outros povos. O movimento de pessoas, ideias e bens teve uma enorme evolução nos séculos seguintes. Com o desenvolvimento dos meios de transportes, no início do século XX, e das telecomunicações, foi possível uma integração global mais rápida. Encurtaram-se as distâncias e os produtos começaram a chegar nos lugares mais remotos. Esse conjunto de transformações, de ordem política e econômica, intensificou-se sobretudo no final do século XX, com destaque para o período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, vem a questão. De acordo com o texto 1, responda: qual a definição de globalização? Cite as principais características. Aí vocês podem estar respondendo. Entende-se por globalização o processo de interligação econômica, cultural e social que envolve pessoas e nações. Entre as principais características da globalização estão a produção mundializada, o aumento do fluxo financeiro internacional, a criação de blocos regionais e a intensa circulação de informações. Lembrando que essa resposta ela foi extraída do próprio texto, ok? Ok. Dando continuidade aqui ao PET, a gente vê aqui o texto 2. Tipos de globalização. São 3 tipos de globalização: a econômica, a cultural e a da informação. As principais características delas são: a globalização econômica
que tem seu foco nas relações comerciais, em um processo econômico e social que determina a integração entre países e pessoas do mundo todo. Por meio desse processo, empresas, países e instituições fazem trocas financeiras e comerciais sem restrições ideológicas. Depois, a globalização cultural, onde ocorre a troca de costumes, culturas e tradições, por conta da aproximação das diversas nações do planeta. Essas trocas passam pelo processo de aculturação, ou seja, quando vários elementos culturais são misturados. Valores e símbolos culturais que pertenciam originalmente a uma nação passam agora a compor cenários de vários lugares do mundo. E a globalização da informação, que surgiu por conta do desenvolvimento das tecnologias de informação, e o destaque foi o surgimento da internet. As pessoas com acesso à internet podem receber e enviar informações para todos os lugares do mundo momentaneamente. Então a gente tem esses 3 tipos de globalização aqui. A globalização econômica, que ela foca mais na interação das economias entre os países, tá certo? A globalização cultural, que trata mais dessa aproximação das nações e a forma como os costumes, né, a cultura desses países podem acabar se influenciando. E a globalização da informação, que tem o seu marco no lançamento, né, no surgimento da internet, e ela se trata da troca de informações, tá certo? Da velocidade que a informação ela pode atravessar pontos extremamente distantes do globo, né, do planeta. E aqui vem a questão. Agora que você já conhece os 3 tipos de globalização, descreva como esse processo influencia a sua vida cotidiana. Tá certo, gente? Então, essa é uma resposta pessoal. Vocês vão falar como que esses tipos de globalização, né, a globalização econômica, a globalização cultural e a globalização da informação, pode influenciar a sua vida. Lembrando que o que? A globalização econômica, se a gente for parar para pensar que um país que tem boas relações econômicas com outras nações, geralmente ele vai ter uma economia próspera, tá certo? Ele pode ter um desenvolvimento econômico que vai surtir diretamente no bem-estar, né, e no estilo de vida de seus cidadãos. A globalização cultural, ela tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com as nossas crenças, com as ideologias, né, com a forma como a gente vive e experimenta a vida mesmo, com as perspectivas, com as visões de vida, tá certo? E como que essa aproximação entre as nações, entre diferentes culturas, pode influenciar essa nossa visão, né, de mundo individualmente. E a globalização da informação, né, que tem muito a ver com aquela questão do acesso à informação, de como você pode, por exemplo, mandar uma mensagem aqui para uma pessoa do Japão e essa mensagem chegar imediatamente para essa pessoa, você estabelecer um contato imediato, né, num contexto de distâncias gigantes. Vale lembrar também que essa questão da globalização cultural, a gente tem um polo cultural muito grande que influencia o nosso país, que é os Estados Unidos. Mas também a gente vê a cultura do Oriente se aproximando cada vez mais, né, como influência cultural ao nosso país. Por exemplo, o K-pop, né, essas manifestações aí culturais que a gente percebe no cotidiano da gente, né, como uma manifestação da globalização cultural. Ok? Depois o Pet ele vai trazer esse texto 3 aqui, ó. Vantagens e desvantagens da globalização. O processo de globalização possui algumas vantagens. São elas: facilita o acesso a produtos importados de melhor qualidade e mais baratos, assim como produtos nacionais mais acessíveis e de melhor qualidade. Através das multinacionais, a globalização permite que investidores de outros países invistam no estrangeiro, além de incentivar o desenvolvimento tecnológico. Abre as portas para diferentes culturas, tradições
e possibilidade de conhecer costumes de outros países, melhorando assim o relacionamento entre os países dos vários continentes. Porém, temos também algumas desvantagens. A maior parte da concentração de riquezas vai para os países desenvolvidos, o que faz disparar o número de pessoas que vivem em extrema pobreza. Apropriação cultural indevida, causando desvirtuamento de signos e símbolos tradicionais das nações. Exploração da matéria-prima e da mão de obra barata, quando países desenvolvidos se instalam em países mais pobres. A utilização da internet como um veículo para atividades ilegais como a prostituição, a pedofilia, o tráfico de drogas, armas e animais, o aumento das organizações criminosas, a lavagem de dinheiro e, consequentemente, o aumento dos paraísos fiscais. Ok? Aí vem a questão. Você considera o processo de globalização vantajoso para a população? Explique. Aí, de acordo com essas vantagens, que o texto trouxe, você vai elaborar a sua opinião, tá certo? Sendo que aqui a gente vê as vantagens, e aqui a gente vê algumas desvantagens. Então, vai de acordo com a sua visão, com a sua perspectiva de como que o processo de globalização ele vai impactar, a população, de como que o processo de globalização pode impactar o cotidiano social, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.